E o conteúdo de hoje tem a ver com a hérnia de disco, uma situação que acontece com 15% da população mundial quando ultrapassa os 40 anos de idade. Então, hérnia de disco é uma realidade, é uma dor muito intensa, incapacitante, a pessoa deixa de trabalhar. Segunda principal causa de licença médica no Brasil, hérnia de disco. Terceira principal causa de aposentadoria, hérnia de disco. A hérnia de disco é uma dor que mexe na coluna, parece uma faca cortando tudo e você não consegue trabalhar fazer o seu trabalho com a mesma qualidade com que você fazia antes de ter esse problema. E aí o que acontece? O que é a hérnia de disco? O que provoca a hérnia de disco? Então, ela provoca dor nas costas, dor na lombar, e na maioria dos casos acontece na L4 e L5. São as duas vértebras finais da coluna lombar. Então, ali, L4, L5, entre uma e outra, acontece um achatamento, e esse achatamento de vértebras vai resultar na hérnia de disco. O segundo ponto mais comum de hérnia de disco é quando ocorre o achatamento entre a L5 e a sacral, que é ligado diretamente à bacia. E esse achatamento também é muito dramático, que a pessoa acaba não conseguindo se mexer e não consegue trabalhar. E quando trabalha, trabalha com muita dificuldade. Então, é muito importante a gente colocar isso para que você fique muito ciente que hérnia de disco, para começar, a gente precisa ser realista, é algo que não tem cura. A partir do momento que acontece a hérnia de disco, você já entra num padrão que não tem cura. Mas não é porque não tem cura que você não pode ter uma vida normal. Então, a gente está aqui para te oferecer a oportunidade de ter a consciência que você pode ter uma vida normal, mesmo com hérnia de disco. Tanto que o título dessa aula de hoje é Quem faz isso consegue trabalhar com hérnia de disco. Então, a gente está aqui para apresentar um conteúdo para que você fique ciente que você pode ter uma vida normal mesmo com o problema da hérnia de disco. E o grande segredo, claro, né, é levar você para uma direção de fortalecimento muscular, para que você proteja a sua coluna e não acuse o sintoma da hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, a gente vai fazer uma descrição do que é, vamos revelar o que é a hérnia de disco. Porque se você perceber a descrição da hérnia de disco, eu tenho certeza que você vai procurar se cuidar mais. Você vai procurar a ter mais consciência corporal. As pessoas fazem as coisas, as atividades do dia a dia, mas não prestam muita atenção no próprio corpo, vai achando que o corpo é para mexer de qualquer jeito. E a gente, pela experiência acadêmica, pela experiência com a medicina chinesa, com a educação física, a gente conclui que qualquer movimento do seu corpo é necessário muita atenção. Normalmente, a maior parte das hérnias de disco, elas acontecem quando atinge a lombar. Mas tem gente que tem na cervical. Uma hérnia na cervical também acontece com muitas pessoas. É importante a gente saber por quê. Por que você tem isso e o que você pode fazer para minimizar esse problema. E a gente está aqui para colocar, né, as questões mais claras. Então, para começar, não tem cura, mas ao mesmo tempo que não tem cura, você pode conviver tranquilamente mesmo com essa hérnia de disco aí. Você só precisa ter consciência corporal, entendimento da sua postura, entendimento que é necessário, sim, ter uma prática regular de atividade física. Porque se você não bota na tua cabeça
uma prática regular de atividade física, junto com um programa de ganho de energia, que a gente vai descrever aqui como é que é esse ganho de energia, a tendência é a incapacitação. A tendência é você, inclusive, deixar de andar, deixar de sentar com tranquilidade, até deitar fica doloroso, deixar de fazer as suas atividades, deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro. Tudo isso é uma subtração da sua qualidade de vida. Então, para que você não tenha nada disso, é importante prestar muita atenção, que o nosso corpo exige atenção, exige consciência corporal. O que é uma consciência corporal? Por exemplo, eu estou sentado num local que não tem encosto, principalmente se o encosto não for inclinado, porque quando o encosto é na vertical, também não é muito confortável. O único encosto que é confortável é quando ele é inclinado. Quando você deita, né, você está numa posição que você pode inclinar por completo e acomodar a sua coluna. A partir do momento que você não deita, nem numa horizontal, nem num inclinado, o que acontece? A tua tendência, se você não tiver uma consciência corporal, é ficar com a coluna meio curvada. E quando você fica com a coluna meio curvada, você curva aqui atrás na lombar também. Você curva na frente, curva atrás, e a tendência é forçar as vértebras mais ainda. O certo de uma pessoa que tem consciência corporal é ter a consciência, se você está sentada, é de encaixar o ombro, manter o ombro para trás e manter aqui a nuca para trás, queixo para dentro. Encaixa o quadril, o abdômen um pouquinho para dentro. Coluna reta. Não precisa ser o tempo todo, mas uma boa parte do seu dia, sim. Tanto na posição em pé, quanto na posição sentada. E até mesmo, principalmente, no seu trabalho. Você está trabalhando numa situação que exige muita atenção e não dá para deixar a coluna reta? Tudo bem. Você vai dar atenção para os seus braços, para o seu movimento de tronco, mas sempre no trabalho existem intervalos. E nos intervalos você precisa se manter reta, tem que fazer força durante um período para manter essa coluna reta. Então, gente, para manter uma coluna reta é preciso fazer força. E quando você faz força, você favorece o afastamento das vértebras. Por isso que a gente precisa estar sempre atento à consciência corporal. Qualquer movimento que você faz, você tem que prestar muita atenção enquanto trabalha. Por exemplo, você está trabalhando sentado, aí sentada, aí de repente vira muito o corpo, agacha muito a coluna, pega muito coisa assim, baixa. Isso não é bom. Você precisa tomar cuidado com isso. Então, você já tem uma hérnia de disco. Então, por exemplo, você não é aconselhado uma pessoa que tem hérnia de disco, na hora de amarrar um sapato, de colocar o calçado, inclinar a coluna lá embaixo para amarrar. Você tem que levantar o pé, levanta o pé e apoia alto, amarra ali. É uma forma de se proteger. Então, se você trabalha, é importante saber dessas coisas, porque aqui você se protege.